Tá bom. Bom dia, então, meus irmãos. Deus abençoe cada um nessa manhã e também aqueles que depois vão acompanhar a aula pelo YouTube. Que Deus possa abençoar vocês e nos dar aí bastante instruções em relação a esse tema. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por esta aula, obrigado por cada irmão que está acompanhando essa aula. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, falar no coração de cada um, nos instruir, nos ensinar, ó Pai. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui no curso de Presbiterianismo Avançado. Hoje é a última aula e nós vamos falar da segunda vinda de Cristo. Essa informação aqui que nós temos passado em todas as aulas, que essa aula está sendo gravada e é disponibilizada na internet. Então, quem está na sala agora, permanecendo, concorda, então, com essa disponibilização do vídeo, da reprodução de voz e imagem, se ocorrer. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom, para nós começarmos sobre esse assunto, a segunda vinda de Cristo, uma pergunta para nós fazermos é: nós podemos ter certeza da volta de Cristo? O que nos dá essa certeza? O que nos dá essa convicção, essa confiança de que Jesus ele vai voltar? Porque parece que está demorando, né? Já 2000 anos. Será que Cristo vai voltar realmente? Então, o que nos dá essa certeza? É a palavra de Deus que nos garante a volta de Cristo. Se todas as profecias bíblicas se cumpriram, né, demonstrando a eficácia, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, porque elas são a palavra de Deus, então nós podemos ter convicção de mais essa verdade bíblica, de mais essa profecia bíblica. Nós temos no Velho Testamento mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. No Novo Testamento, são mais de 300 referências proféticas sobre a segunda vinda de Cristo, e todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemon e a segunda e terceira cartas de João, vão tratar dessa gloriosa verdade. E a segunda vinda de Cristo é a consumação da história. É o último capítulo da história da humanidade. O cristianismo, ele tem uma concepção linear da história. Ou seja, a história ela aponta para um fim que marcará, então, a consumação de todas as coisas. E nós, cristãos, nós vivemos essa tensão que aí na teologia o pessoal deu aí o nome a essa expressão do já, mas o ainda não. Ou seja, Jesus, ele já veio ao mundo, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já inaugurou o reino de Deus. Só que ele ainda irá voltar no futuro para consumar todo o propósito de Deus em relação à humanidade. E o reino de Deus, ele já está presente, mas ele ainda não alcançou a sua plenitude. Então, como Cristo voltará? Como é que a Bíblia nos fala? Como é que a palavra de Deus trata dessa verdade e nos indica como se dará essa volta de Cristo? Primeiro, a Bíblia nos fala que essa volta ela vai ser pessoalmente, ela vai ser fisicamente. Atos 1, de 9 a 11, vai nos falar o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos apóstolos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, dois anjos,
se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. A NVI diz: voltará da mesma forma. E que forma é essa? Né? Uma forma ressurreta, com um corpo, uma pessoa. Jesus vai voltar corporalmente, a mesma pessoa que deixou os discípulos. Então, ele voltará fisicamente, pessoalmente. Outros textos vão nos mostrar que Jesus virá visivelmente. Marcos 13, 26 diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 1:7 também diz: todo olho verá. Então, a volta de Cristo não vai ser um evento secreto, escondido, né, como alguns até supõem, mas, pelo contrário, vai ser um evento visto mundialmente, todo mundo verá a volta de Cristo. Mateus 24, 27 também nos fala que será uma volta repentina, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, vai ser no momento, vai ser num abrir e fechar de olhos, de forma inesperada, vai surpreender muita gente, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, como nos diz lá o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,10. Então, assim, não vai ter um aviso prévio, não vai ter não vai ser calculado aí um advento, um dia, né? A gente não vai saber dizer que dia será esse, nem apontar para esse dia, mas vai ser algo inesperado, sem aviso prévio. E nós, como cristãos, precisamos viver nessa expectativa da volta de Cristo. Mas também essa volta será gloriosa. Mateus 25, 31 nos fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Será diferente da primeira vinda de Cristo, quando ele veio, se tornou servo, foi humilhado, padeceu. Agora, na segunda vinda, ele virá em glória como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E todos saberão que Jesus é o Senhor e que ele reina sobre todas as coisas. É assim que a Bíblia prediz, então, a volta de Cristo, uma volta extraordinária, visível, repentina, pessoal do Senhor Jesus. Bom, a Bíblia ela nos ensina que três grandes acontecimentos, três grandes eventos escatológicos vão ser desencadeados com a vinda do Senhor Jesus. Então, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a criação do novos céus e nova terra. Esses três eventos ocorrerão com a segunda vinda de Cristo, e nós temos diversos registros bíblicos sobre esses acontecimentos, mas eu queria pegar pelo menos um versículo de cada um deles aqui para ler com vocês. Então, da ressurreição, Atos 24, 15 diz: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. O juízo final, Atos 17, 31 nos fala: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E os novos céus e nova terra, 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Vamos falar, então, de cada um desses acontecimentos. Primeiro, sobre a ressurreição dos mortos. Nós vamos usar muito aqui a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, e que trata desses assuntos. O capítulo 32 da Confissão de Fé, ele vai tratar aí do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Então, vejam só, vamos ficar atentos aqui ao que
o texto aqui da confissão nos fala, porque tem muitos ensinamentos aqui para nós extrairmos. Então, a confissão vai nos dizer o seguinte, e aqui embaixo nós temos todos os versículos bíblicos, que são os versículos que falam isso, e que na confissão foi sistematizado, então, esse assunto a partir dos textos bíblicos. Então, nos diz o seguinte, os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Então, olha só, meus irmãos, olha só o que está nos dizendo aqui, o que nós podemos aprender aqui com essas referências bíblicas. Primeiro, após a morte, os corpos, eles veem a corrupção, ou seja, os corpos vão se deteriorar, eles vão se decompor. Os elementos químicos que formam o nosso corpo, eles vão se deteriorando. Então, os corpos veem a corrupção. No entanto, as almas dos homens, o que ocorre com essas almas? As almas, elas não morrem, nem dormem, nem ficam em estado de inconsciência, né? Elas têm uma substância imortal. Elas vão permanecer vivas, conscientes. E a alma do crente, ela vai aguardar a ressurreição final no estado consciente, na presença do Senhor, e os incrédulos serão lançados no inferno. Vejam que nós estamos falando aqui de um estado temporário da alma humana. O estado entre a morte e a ressurreição, ou seja, o estado em que a alma ela fica separada do corpo, né? Do momento da morte até o momento da ressurreição, que é justamente o momento onde ela vai ser unida novamente ao corpo físico. Esse estado a gente chama de estado intermediário. É justamente esse estado em que a alma está separada do corpo entre a morte até a ressurreição. Então, por isso ele é intermediário, e embora esse estado seja intermediário, a condição é definitiva. Ou seja, não é possível reverter a condição da alma. Se ela está no céu, ela não se perderá. Se ela está no inferno, ela também não vai poder se salvar. Não é possível mudar esse estado, né? A Bíblia nos deixa isso claro. Nós temos, por exemplo, lá Jesus falando da parábola do rico e do Lázaro e outros textos. E a nossa confissão de fé nos diz que, além desses dois lugares, no mais altos céus ou no inferno, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então, olha só, de tudo que nós falamos aqui, nós vemos que a palavra de Deus, ela não vai nos dar base, por exemplo, para algumas doutrinas. Uma delas é a doutrina romanista do purgatório. A Bíblia não reconhece essa doutrina. Ela, mesmo as almas estando num estado intermediário, elas já estarão ou com o Senhor ou no inferno. Não existe um lugar além desses dois lugares. A Bíblia também não vai dar margem para uma ideia que também existe, que é de um aniquilacionismo da alma. Essa ideia é uma ideia que vai negar o castigo eterno dos ímpios. E, portanto, essas almas, elas seriam aniquiladas ali após a morte, os ímpios, simplesmente a alma morreria juntamente com o corpo, ela seria aniquilada. Não é isso que a Bíblia nos diz. Uma outra ideia também, que tem sido difundida com muita, assim, que vem crescendo nos últimos tempos,
é uma ideia do universalismo, ou seja, que afirma que todos vão ser salvos, todos após a morte vão para o céu. Essa ideia também não é bíblica. E, por último, uma doutrina que é conhecida como sono da alma, que é uma doutrina defendida especialmente por adventistas, testemunhas de Jeová, que vai defender que o lado espiritual do homem ele não existe num estado separado do corpo após a morte. Então, entre a morte e a ressurreição, a alma ficaria num estado de inconsciência. Ela ficaria como se ela estivesse dormindo. Igual a gente quando dorme, a gente não vê o que acontece, quando acorda é que a gente retoma novamente a consciência. Então, essas almas ficariam dormindo até a ressurreição dos mortos. E aí, não é isso que a Bíblia nos ensina, Jesus mesmo diz ali ao homem, ao ladrão que estava ao seu lado, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, logo após a morte, né? Então, não há base bíblica para essas doutrinas. Sobre o estado intermediário, o Anthony Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, esse livro é um livro muito bom, que trata sobre essa questão escatológica, ele nos diz que o ensino bíblico sobre esse estado, ele nunca deve ser separado do seu ensino sobre a ressurreição do corpo e da renovação da terra. Por causa disso, como diz Berkouwer foi um dos principais teólogos das igrejas reformadas na Holanda, no século passado, e ele dizia assim, que o crente deveria ter não uma expectativa dupla do futuro, mas uma expectativa única. O estado intermediário e a ressurreição devem ser considerados dois aspectos de uma só esperança. Okay? Então, falando da ressurreição dos mortos, a confissão também vai nos dizer que no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados, e todos os mortos ressuscitarão com seus mesmos corpos e não outros, ainda que com propriedades diferentes, os quais se unirão novamente às suas almas para sempre. Então, olha só o que nós temos aqui. Primeiro, no último dia, haverá uma ressurreição simultânea de todos os mortos, tanto justos quanto injustos. Outro ponto é que aqueles que estiverem vivos na terra, eles não morrerão, mas terão seus corpos transformados, e os corpos ressuscitarão, se reunirão às suas almas, mas vejam bem, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa, a identidade vai ser preservada, ainda que esses corpos tenham propriedades que serão diferentes, que serão transformadas. Os corpos dos crentes, eles serão feitos da mesma forma que o corpo de Jesus ressurreto, um corpo glorificado, um corpo de onde os resultados do pecado, inclusive a morte, eles vão ser removidos. Então, vejam bem que aqui o ensino bíblico vai nos mostrar claramente que não há base para a doutrina da reencarnação. Porque a reencarnação é a alma, ela encarnar-se repetidamente em vários outros corpos, em várias outras vidas, esquecendo-se, né, dessas vidas anteriores. O que vai acontecer na ressurreição é que a alma ela vai se unir ao seu próprio corpo. É o mesmo corpo, é a mesma pessoa, a mesma personalidade, a mesma identidade, embora o corpo tenha propriedades diferentes, restauradas e transformadas. Bom, e o juízo final? A Bíblia é muito clara em afirmar um julgamento final no fim da história. Todos nós, todos os homens, vamos comparecer perante o trono de Cristo para sermos julgados. Hebreus 9, 27 nos diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. No nosso Catecismo Maior, de Fé de Westminster, entre as questões 87 e 90, nós podemos sintetizar aí todos esses pontos sobre o juízo final. Então, nos diz, no último dia, imediatamente depois da ressurreição, seguir-se-á o juízo final dos anjos e dos homens, os ímpios serão lançados no inferno para sempre,
Os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão recebidos no céu, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na imediata visão e fruição de Deus o Pai por toda a eternidade. Então, sobre o juízo final, esse é o ensinamento bíblico. Os ímpios vão ser lançados no inferno e os crentes para a vida eterna com Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário muito interessante sobre essa questão do juízo final. Então, ele nos diz que o juízo será o momento em que Deus vai vindicar a sua justiça. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta de suas obras. Jesus Cristo será o supremo juiz. É Jesus que vai exercer esse papel de juiz. O seu trono é trono de justiça. Naquele tremendo dia do juízo, as máscaras dos poderosos cairão. Os crimes hediondos, escondidos sob o manto dos séculos, virão à tona. Aqueles que viveram na devassidão e foram assim mesmo aplaudidos pelo mundo, verão naquele dia que o pecado é um engodo e que o seu salário é a morte. Ele também diz o seguinte: naquele dia ninguém poderá fugir da ira do Cordeiro de Deus. Naquele dia, o dinheiro dos poderosos não poderá subornar, nem a fama dos potentados deste mundo granjear o favor do juiz. Jesus não faz acepção de pessoas. Tudo que o homem falou, fez, deixou de fazer e pensou virá à tona. Nada será esquecido e nada ficará encoberto. Vou passar essa parte aqui, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir chegar no final. Sobre o juízo final, embora todos os crentes tenham de comparecer perante esse tribunal, eles não precisam temer o dia do juízo. Nós não precisamos temer o dia do juízo, irmãos. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, que fomos salvos e redimidos pelo Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que permanecem em Deus podem ter confiança no dia do juízo, porque o Senhor, o Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida. Foi justamente esse o ato salvador de Jesus, né? A salvação de Jesus, o ato de Jesus substitutivo, morrendo em nosso lugar. Romanos 4, 24 e 25 nos diz que para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, Jesus se fez justiça no nosso lugar e ele também levou sobre si os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus. Então, nós não precisamos temer, nós que somos crentes em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus já realizou o ato de salvação em nosso lugar. Eu queria falar aqui um pouco também sobre o milênio, né? As principais teorias, as principais ideias sobre o milênio. Apocalipse 24 nos fala o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apenas essa passagem bíblica aqui, irmãos, de Apocalipse, se refere a um reinado de 1000 anos de Jesus com o seu povo. Nessa passagem de Apocalipse 20, de 1 a 6, esse termo 1000 anos é repetido 5 vezes. E existem algumas interpretações que divergem quanto à sequência em que os eventos escatológicos irão ocorrer e na forma como eles se darão. Então,
nós temos aí 4 principais posições sobre o milênio: o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Embora existam interpretações divergentes quanto a essa passagem do milênio que levaram à formação dessas posições, entretanto, todos os expoentes dessas diferentes interpretações, eles concordam sobre os aspectos principais da fé cristã. Então, todos eles concordam, por exemplo, que Cristo vai voltar, que vai haver ressurreição dos mortos, que Cristo vai julgar, que os crentes serão salvos e que os ímpios serão lançados no inferno, na tribulação eterna, e que haverá novos céus e nova terra. Então, todos eles concordam com esses pontos principais. O ponto de divergência é justamente o milênio. Então, gostaria que a gente visse cada um dessas posições, essas 4 posições, para nós entendermos sobre cada uma delas. Vamos começar com amilenismo. Nessa visão dos amilenistas, eles entendem que o milênio mencionado em Apocalipse, ele vai descrever o reinado de Cristo no céu, entre a sua primeira e a segunda vinda, com as almas dos crentes mortos. Então, Cristo retornará após esse reinado milenar celestial. Ou seja, esses 1000 anos não são anos literais. E esse entendimento, ele decorre de que Apocalipse, esse texto do milênio está em Apocalipse, e se entende que Apocalipse, como um livro escatológico, é um livro que contém vários simbolismos. Então, é um livro, por exemplo, que tem cheio de números ali, que representam alguma ideia de uma forma figurada, e não são números que devem ser entendidos de forma literal. Então, Apocalipse fala dos 1000 anos, mas fala dos 144 mil salvos, tem o número 6, o número 7. Então, esses números são números que trazem representações. E no caso dos 1000 anos, eles vão representar um período longo de tempo, né? Um longo período de tempo em que Jesus vai reinar entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Então, os amilenistas não entendem que esse 1000 anos é um reinado de fato de 1000 anos, literalmente, né? São 1000 anos simbólicos. E no amilenismo se entende que antes da segunda volta de Cristo vai ocorrer todos os sinais dos tempos que estão previstos na Bíblia para o retorno de Cristo. Então, a pregação do evangelho a todas as nações, a conversão da plenitude de Israel, entendida como uma salvação ao longo da história do número total dos eleitos entre os judeus, a grande tribulação, ou seja, a forte perseguição aos cristãos, e na medida em que se aproxima a volta de Cristo, essa perseguição crescendo, a apostasia, ou seja, uma intensificação da renúncia, do abandono da fé, que vai culminar com uma rebelião contra Deus, né? Muitos que estavam nas igrejas vão abandonar a fé em Cristo, algo que a gente já tem visto, né, nos nossos dias. Por exemplo, a gente vê uma Europa pós-cristã, secularista, com abandono da fé muito grande. A manifestação do anticristo pessoal, então uma pessoa que será objeto de adoração e vai se opor a toda forma de adoração, exceto a adoração dele próprio, então envolvendo a perseguição severa para o povo de Deus, para aqueles que rejeitarem essa exigência de adoração do anticristo. E a segunda vinda de Cristo, ela vai ser um evento único, ou seja, nesse evento, na volta de Cristo, vai ocorrer a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos, o juízo final da humanidade e dos anjos, seguido da criação do novo céu e da nova terra. Essa posição interpretativa do milênio, ela é a posição que predomina no meio reformado, tá, irmãos? Uma segunda interpretação é a conhecida como o pós-milenismo.
Por que é pós-milenismo? É porque eles entendem que a volta de Cristo vai ocorrer após o milênio. Então, por isso é pós-milenismo, tá? É similar ao amilenismo, eles não creem que o reinado de Cristo vai ocorrer de forma literal na Terra. Não vai ser um reinado de 1000 anos de Cristo na Terra após a vinda de Cristo. Eles também não creem dessa forma similar à visão que nós já vimos no milenismo. Quais são as diferenças dessa visão com o amilenismo? É que eles creem que a grande tribulação e a apostasia foram eventos do passado. Na medida em que se aproximar a volta de Cristo, nós vamos ter cada vez mais uma visão, um mundo que vai estar cada vez mais cristianizado. Na medida em que se aproxima a volta de Cristo, o mundo estará cada vez mais cristianizado. Então, é uma visão otimista sobre o sucesso da igreja, com a cristianização das nações, um progresso geral da humanidade, uma era de prosperidade e paz. Então, eles creem que os princípios cristãos de fé, de conduta, vão ser os padrões aceitos pelas nações e pelos indivíduos. O pecado, ele não vai ser eliminado, mas ele vai ser reduzido ao mínimo. A vida cultural, social, econômica, política da humanidade vai ser muito desenvolvida. Na medida em que se aproxima, ou seja, na medida em que o tempo passa e a história vai sendo finalizada, vai chegando próximo à volta de Cristo, quanto mais próximo estiver, mais a humanidade estará desenvolvida, mais os indivíduos e nações estarão aceitando os padrões bíblicos e cristãos de conduta e de fé. Então, haverá uma prosperidade em todo o mundo, uma era dourada mesmo de prosperidade espiritual. Essa é uma visão otimista. O Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz que depois de 2 guerras mundiais, essa visão ela acabou ela acabou minguando entre os teólogos. Então, assim, poucos teólogos acabaram mantendo a sua visão, o seu posicionamento nessa visão, mas ainda existem, sim, expoentes dessa visão pós-milenista, tá? Uma terceira visão é a visão chamada de pré-milenismo histórico. E por que ele é pré-milenismo? Porque ele entende que a vinda de Cristo será antes do milênio, por isso pré-milenismo. E a vinda de Jesus será antes do milênio, e depois que Jesus voltar, ele vai reinar literalmente na Terra os 1000 anos. Então, esse milênio é entendido de forma literal, né? A segunda vinda de Cristo também será um evento único para os pré-milenistas. Os crentes, na segunda vinda de Cristo, haverá a ressurreição dos crentes vivos e os crentes vivos serão transformados. E aí Jesus vai estabelecer esse reinado milenar, né? Os pré-milenistas também entendem que vários eventos vão acontecer antes da vinda de Cristo, como a evangelização das nações, a grande tribulação, a apostasia, a manifestação do anticristo pessoal, e que a igreja também vai atravessar essa tribulação final. Então, nesse ponto, ela é similar ao amilenismo e o pós-milenismo. A segunda vinda de Cristo vai ser um evento único, mas a ressurreição dos mortos vai ocorrer em 2 momentos, tá? Na segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier, somente os crentes serão ressuscitados. Os incrédulos, eles só vão ressuscitar após o milênio, lá no juízo final. Jesus vai, então, estabelecer esse reino milenar, que será um reino terreno. Jesus vai estabelecer um reino terreno na terra, milenar. As nações incrédulas que ainda estiverem sobre a terra nessa época vão ser controladas e governadas por Cristo. O pecado, a morte vão continuar a existir, mas o mal ele vai ser restringido.
vai prevalecer a justiça na terra como nunca antes durante esse reinado, mas perto do fim do milênio, Satanás, que estava preso, ele vai ser solto e vai enganar as nações mais uma vez. E aí, no final do milênio, vai ocorrer, então, a ressurreição do, dos incrédulos, dos ímpios, e agora sim, após o final do milênio, é que vai acontecer o julgamento final e todos serão julgados. Então, as diferenças básicas aqui para as visões que nós vimos é que, primeiro, o milênio é literal, Jesus governa esse reino milenar aqui na Terra. A ressurreição não é um evento só, mas dois eventos, né? Um na segunda vinda dos cristãos e no juízo final após o milênio dos incrédulos. Então, essas seriam as diferenças básicas para as demais visões. E, por último, para nós finalizarmos aqui essas visões, o pré-milenismo dispensacionalista. Essa visão, meus irmãos, ela é bastante popular nos nossos dias, ela predomina entre os evangélicos, especialmente os evangélicos pentecostais, e tem livros, filmes sobre essa visão, que é a série do Deixados para Trás, que é muito conhecida, e essa visão tem um esquema mais complexo. Vocês vão ver aqui, nós vamos ver que é o esquema mais complexo de todos. E uma outra diferença das outras três que nós já vimos é que as três visões anteriores, elas são históricas, elas são lá dos primeiros séculos da era cristã. Essa visão, ela é bem recente, ela nasceu ali no final do século XIX na Inglaterra. Então, ela é a que mais se difere, digamos assim, das outras três. Ela vai manter uma interpretação bíblica dos textos bíblicos que falam dos textos escatológicos, uma interpretação rigidamente literal. Ela vai pegar esses textos e interpretar de uma forma extremamente literal. Então, aqui, eles vão entender o milênio como literal, Jesus vai reinar os 1000 anos, tá? Na Terra, são 1000 anos de reino na Terra de Cristo. Eles vão compartilhar com o pré-milenismo histórico a convicção de que Cristo vai reinar sobre a Terra durante 1000 anos, tá? Só que a volta de Cristo aqui, ela vai ocorrer em duas etapas. É a única visão que a volta de Cristo ocorre em duas etapas. Todas as outras três, a volta de Cristo é um evento único. Então, nessa primeira fase da volta de Cristo, vai ocorrer o arrebatamento, e esse arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. No arrebatamento, Cristo ele não vai descer todo o trajeto até a terra. Jesus vai virar dos céus, mas ele não vai chegar até a terra. Ele vai parar ali, ele vai fazer uma parte do caminho, e nesse momento vai ocorrer então a ressurreição de todos os verdadeiros crentes, excluídos os crentes do Antigo Testamento. Esses crentes, os crentes vivos, eles vão ser transformados e glorificados. E aí nós teremos o arrebatamento da igreja. A igreja vai subir e se encontrar com Cristo no céu e vai celebrar com Cristo esses 7 anos das bodas do Cordeiro. Durante esse período de 7 anos, em que a igreja é arrebatada e se encontra com Cristo no céu, vai acontecer o período da grande tribulação e o reinado do anticristo. Esses 7 anos, então, vai ser um tempo de extrema perseguição e vai culminar com as exigências para que o anticristo seja adorado. Vai ter um grande avivamento também em Israel, dentro dessa visão, com a conversão da maioria dos israelitas vivos. Ao final desse período de 7 anos, Cristo então retorna, e agora ele faz todo o trajeto, né? Ele retorna e vai iniciar o seu reinado de 1000 anos aqui na Terra. O diabo vai ser preso aqui, nesse momento, vai ser aprisionado. Jesus inicia o seu reinado. Os crentes que morreram nesse período da tribulação, dos 7 anos, eles agora serão ressuscitados e eles vão se juntar aos crentes que foram arrebatados anteriormente. Nesse momento também, os crentes
os crentes do Antigo Testamento também são ressuscitados. E aqui vai ocorrer, nesse momento, o julgamento dos gentios vivos. Dos gentios por quê? Porque nesse momento não haverá o julgamento dos judeus, somente dos não-judeus, dos gentios vivos. E vai ser separado um grupo que vai ingressar no reino milenar de Cristo e um grupo que vai ser lançado no inferno. E depois vai ocorrer o julgamento de Israel. Cristo vai iniciar esse reinado milenar, vai se assentar num trono em Jerusalém, vai governar sobre todas as nações, e o milênio vai ser um tempo de paz, de prosperidade, uma era dourada. A adoração vai ser centrada no templo em Jerusalém, todas as nações vão a Jerusalém oferecer louvores a Deus. Após o milênio, os 1000 anos, todos os incrédulos mortos, então, são ressuscitados e julgados, e se segue a criação do novo céu e nova terra. E durante esse período, do tempo do novo céu e nova terra, vai continuar havendo uma distinção entre judeus e gentios por toda a eternidade. Então, esse modelo, esse esquema, ele é o mais complexo, tá? Porque ele tem vários eventos separados. Eu coloquei aqui, depois os irmãos podem consultar com mais tranquilidade, uma tabela e os desenhos para facilitar todos juntos. E nessa tabelinha eu achei bastante interessante, porque ela traz aí sobre cada uma das visões as diferenças em cada um dos aspectos, a segunda vinda, a ressurreição, julgamento, tribulação e os principais defensores de cada um. Então dá para ter uma visão bem interessante aqui de todos eles. Por fim, irmãos, para nós finalizarmos, nós falamos da ressurreição dos mortos, do juízo final, e agora do novo céu e nova terra. O Anthony Huckman, no seu livro, ele faz um comentário bem interessante, e às vezes é a visão que algumas pessoas ainda têm do que será o céu. E ele diz assim, a partir de certos hinos, nós temos a impressão de que os crentes glorificados passarão a eternidade em algum céu etéreo, em algum lugar no espaço, bem longe da Terra. E será que nós vamos, então, passar a eternidade em algum lugar no espaço, viajando no espaço, trajando vestes brancas, tocando harpas, cantando hinos e pulando de nuvem em nuvem, né, enquanto nós fazemos isso? Será que é assim que vai ser o céu? Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Apocalipse 21, de 1 a 3. Diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vamos ver o que esses versículos nos ensinam. 3 grandes ensinamentos. Primeiro, a redenção, quando Jesus estabelecer esses novos céus e nova terra, a redenção que vai nos atingir, nós como povo de Deus, ela não vai ser apenas para nós, ela vai ser para toda a criação, para todo o cosmos. Romanos 8 nos fala que a criação aguarda com ansiedade a revelação dos filhos de Deus para que a criação possa ser liberta do cativeiro da corrupção. O pecado ele entrou no mundo e ele atingiu não só o homem, ele atingiu toda a natureza, toda a criação de Deus, toda a boa criação de Deus, que quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era muito bom. Então, o universo ele não será destruído, ele vai ser, sim, liberto, transformado, restaurado, e a redenção ela vai alcançar, então, todas as coisas, não só o homem, mas também todo o cosmos. Segundo ponto, Deus não vai criar um novo céu e a nova terra. Deus vai fazer do velho um novo. O Anthony Huckman, ele nos fala o seguinte no seu livro: o novo céu e a nova terra não se trata de um novo que não existia, mas de um novo a partir do que existia.
Assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo que existe, que existia, assim vai ser com o universo. Esse novo universo vai ser a partir do universo existente, não vai ser um novo universo. E interessante é que tanto nesse texto de Apocalipse que nós lemos, quanto lá no texto de 2 Pedro 3,13, que nós também lemos no começo da aula, que fala do novo céus e nova terra, o termo grego que é utilizado para designar a novidade do cosmos não é a palavra grega neos, mas é a palavra grega kainos. A palavra neos, ela significa novo em tempo ou origem. Então, neos é algo totalmente novo. A palavra kainos, ela significa novo em natureza ou em qualidade. Então, não é algo que vai ser totalmente novo, mas é algo novo a partir do que já existia. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom. E Deus não tem a intenção de destruir tudo que ele criou, mas a intenção de Deus é de redimir e de libertar todas as coisas, como diz em Romanos 8, do cativeiro da corrupção, ou seja, do cativeiro da decomposição. Deus vai fazer tudo novo, assim como vai fazer novo os nossos corpos, Deus vai fazer novo os céus e a terra e toda a sua criação. Então, não se trata aqui de um aniquilamento, como muitos acreditam, mas de uma renovação, de uma continuidade de tudo que Deus criou. Um terceiro ponto é que não vai mais existir a separação entre o céu e a terra. Se nós olharmos o verso 3 que nós lemos, a totalidade da igreja glorificada, ela vai descer do céu à terra. Então, a igreja glorificada, ela não vai permanecer apenas no céu, mas ela passará a eternidade também na nova terra. E desse versículo 3, nós aprendemos que a morada de Deus já não está mais longe da terra, mas ela está na terra. Onde Deus está é o céu. E assim a igreja vai viver no novo céu e na nova terra. Mateus 5,5 nos fala que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Apocalipse 5,10 nos diz que os crentes, eles reinarão sobre a terra. Então, o céu e a terra serão a habitação de Deus e a sua igreja. A igreja glorificada, nós que somos salvos pelo Senhor Jesus, cumprindo essa profecia de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E esse tempo não é um tempo que vai durar só 1000 anos, ele vai durar toda a eternidade. Então, a Bíblia nos ensina sobre o novo céu e a nova terra algumas coisas importantes e que muitas pessoas confundem. Acreditam que no novo céu e nova terra é que nós vamos viver no espaço, né, em algum lugar muito diferente, mas a Bíblia nos fala que a terra será restaurada e nós viveremos, então, no céu e na terra como morada juntamente com o Senhor. Para nós finalizarmos, meus irmãos, citando aqui novamente o Anthony Huckman, do seu livro A Bíblia e o Futuro, ele nos fala o seguinte: a Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra na qual viveremos para o seu louvor em corpos ressurretos e glorificados. Nessa nova terra, portanto, é que esperamos passar a eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando seus recursos e utilizando seus tesouros para a glória de Deus. Uma vez que Deus fará da nova terra seu lugar de habitação, e uma vez que o céu é onde Deus habita, estaremos então continuando no céu enquanto estivermos na nova terra, pois os céus e a terra não mais serão separados como são agora, mas serão um. E por fim, ele nos diz o seguinte: sabemos alguma coisa acerca do que não experimentaremos na vida futura. Nós experimentaremos dor, morte, corrupção, fraqueza, mas sabemos pouco acerca do que vamos experimentar. Tudo que realmente sabemos é que será maravilhoso, além da nossa mais alta imaginação. Então, irmãos, Deus
vai redimir toda a criação e nós veremos em novo céu e nova terra com o Senhor e será maravilhoso esse tempo. Todos aí pela atenção, pela paciência, e quem puder avaliar aí a nossa aula, eu peço a gentileza de avaliar. Tá? Nesse link. E agora eu vou tirar aqui o compartilhamento e saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Vamos orar, agradecer a Deus. E quando a gente fala sobre esse tema, a segunda vinda de Cristo, a gente se enche de esperança, não é verdade? A gente fica renovado de esperança, de expectativa desse momento em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, que vocês possam também renovar essa esperança no coração de vocês, essa expectativa, sabendo que o Senhor nos salvou, né? Morreu por nós, em nosso lugar, e nós vamos então desfrutar da sua companhia agora. O reino de Deus já está entre nós, estamos desfrutando desse reino, da sua presença, mas que na segunda volta de Cristo nós estaremos vivendo para sempre com o Senhor. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos e vamos orar, então, encerrando essa aula, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua obra, Pai. Porque o Senhor mesmo, ó Deus, pela tua bondade, o teu amor e misericórdia, o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor nos chamou para esse ministério, o ministério da reconciliação. Com Cristo, está reconciliando todas as coisas contigo, ó Deus. Que, Senhor, nós possamos viver nessa expectativa, Pai, do nosso reencontro com o Senhor, fisicamente com o Senhor, e na expectativa dos novos céus e nova terra, Pai, onde habitará a justiça, onde estaremos para sempre na tua mão, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Cuida, Senhor, das suas vidas, livre em cada um, Senhor, dessa pandemia, seus familiares. Guarda-os, ó Pai. Olha, Senhor, as suas necessidades, atende, Senhor, as suas orações. Guia, Senhor, cada um na tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos por esse domingo, pelo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos no nome de Jesus, ó Pai. Amém.